esse cliente que veio aqui, ele veio cortar o cabelo comigo e ele estava falando para mim que estava tendo dificuldade para poder pentear o cabelo. Então aqui, ó, é interessante a gente estar sempre avaliando, né? Então ele tem um cabelo grosso, bastante volume, então já tende a arrepiar, né? Esse é o primeiro passo. O segundo, ele tem um redemoinho estratégico desse lado aqui, que arrepia faz demais. Se não tiver cuidado e cortar curto, ele arrepia. Terceiro, ele tem a preferência de pentear o cabelo dele sempre pro lado direito. Então o que acontece com o corte padrão, né? Às vezes ele vai cortar o cabelo em algum lugar e o cabeleireiro, o barbeiro pergunta para ele qual é o comprimento desejado na parte do topo, da franja. Aí ele vai lá e fala 2 dedos. A pessoa vai lá, separa a mecha e corta lá seus 2 dedos. O que acontece? Ele traz a parte do topo padrão, todo igual de 2 dedos. O que acontece com isso? A gente acaba atropelando algumas regras que a gente tem que seguir, que seriam quais regras, né? A parte de encaixe da lateral de cima, que é o corner, a parte de cima da lateral da cabeça, essa parte aqui a gente tem que deixar maior, para que ela tenha caimento e peso para que pare do outro lado. Tá? A parte da franja também, porque senão o que acontece? Tudo vai espetar para lá e vai arrepiar, e ele não gosta, ele gosta que o cabelo dele pare para cá. Então a gente precisa ter um comprimento maior nessa região. E também a gente acaba atropelando aqui, que a gente tem que observar muito, que ele tem um redemoinho aqui. Então se a gente não deixa comprimento, o redemoinho ele vai jogar para todo lado. Então ele vai ter dificuldade demais para pentear esse cabelo. O redemoinho ele tem muita força, então se a gente corta um meio termo, ele vai bagunçar para todo lado, ele vai gerar os 360 dele. Então a gente tem que ter caimento no fio, então para ter caimento tem que ter comprimento. E aí a gente faz o encaixe com textura. Então o que acontece? Eu perguntei para ele, teu cabelo está com bastante pomada, você está vindo cortar agora comigo, e eu percebo que você tem preferência que ele fique desse jeito aqui. Ele falou que sim. Então eu pedi para que ele tivesse um pouco mais de paciência, para que eu consiga oferecer para ele um corte da forma que ele tenha desejo de usar, que seria todo encaixadinho, perfeitinho aqui, sem esse trabalho todo de excesso de pomada, que até prejudica o couro cabeludo, todo aquele trabalho de ter que ficar penteando o cabelo para que ele pare. Então a gente consegue facilitar o penteado para o cliente, oferecendo um corte com uma visão um pouquinho mais clínica do que tem que ser feito, respeitando as regras, né? Então o que eu vou sugerir para ele? A gente fazer todo o corte que ele tem preferência na lateral, que é um degradê alto, um high fade, né? Ele gosta de um degradê na zero aqui, com uma parte aqui da aresta de preferência bem mais escura e quadradinha, daqui para baixo pele, né? E essa parte aqui a gente não vai cortar, que seria a parte do corner, lateral de cima, né? A parte do redemoinho também não. E a gente vai trabalhar só no encaixe do lado direito, porque daí é onde a gente tem que se preocupar em ter o encaixe perfeito. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui, ela não vai ser desse mesmo tamanho aqui. Essa parte aqui ela tem que ser maior que esse tamanho. Por quê? Porque ela vai ter peso, comprimento suficiente para parar desse lado e não ficar voltando, que seria a parte que espeta e arrepia. Então o que acontece? Quando esse cabelo estiver no comprimento desejado, ele vai cair para cá com bastante volume, então a gente vai trabalhar com textura, dando leveza e encaixe nas pontas, para tirar todo esse cheio que estaria incomodando. Então, às vezes, a pessoa faz um corte padrão com 2 dedos de comprimento, pensando que está errado, porque ele vai cair aqui com esse peso, mas é só a gente trabalhar com um pouco de textura e a gente consegue fazer um encaixe. Essa é a avaliação que eu consigo fazer e falar para ele que daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, a gente consegue ter o cabelo dele uniforme, fácil de pentear, sem todo esse excesso de pomada. Às vezes, assim, a gente nem precisa estar usando pomada para poder fazer esse penteado aqui. O primeiro passo é separar a ferradura, para que eu consiga trabalhar nas laterais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a divisão da ferradura, separando as laterais e preparar a base, que seria a aresta. Então, para que a gente consiga estruturar um corte, a gente tem que ter uma base. Qual que é a base? É a aresta.
Então, meu primeiro passo é sempre a divisão da ferradura, que seria o quadrante, né? Para poder separar bem as laterais. Então, eu preciso deixar a ferradura dividida. Para que eu consiga iniciar o corte pela parte das arestas, que a aresta ela é a parte principal da estrutura do corte, essa é a base do corte. Então, quando a gente procura estruturar um trabalho, um corte de cabelo, a gente precisa ter uma base, né? Então, a base seria a aresta, essa região aqui, a terceira linha de curvatura. Então, agora eu vou trabalhar na lateral da cabeça dele. Então a gente vai estar trabalhando, preparando a base, que seria a aresta, tá? Eu estou com o pente número 2. A máquina está baixa, então 2 baixo até a parte da aresta. Detalhe, a gente não pode seguir o formato da cabeça, porque senão a gente vai dar seguimento ao formato da cabeça e vai arredondar, e a gente quer um corte mais quadrado, tá? Então a gente vai ter que subir a máquina sempre em movimento reto. Ó, dá para perceber que eu trabalhei até a parte de cima da orelha com ela baixa. Daqui até a parte de trás, onde seria o encaixe, eu vou jogar ela alta. Então, alta. Por que que eu fiz isso? Porque o próximo pente, quando for trabalhar na parte de trás da cabeça, vai ser o 3. Então, para eu poder me aproximar da 2, teria que ser a 3. Então, tem que ser a 2 alta, que seria a mais próxima da 3 baixa. Mais próxima da 3 alta é a 3 baixa. Agora eu cheguei na metade. Agora eu vou trabalhar do outro lado. Então tá, eu tirei todo o excesso, né? Trabalhei aqui, tirei os excessos, preparei a aresta, que seria a base. Agora eu vou iniciar o degradê. Esse degradê eu vou iniciar de uma forma que muita gente costuma começar, que seria fazendo aquela marcação, né? Aquela linha, tirando a 0 para baixo. Uma dica importantíssima, gente, quando a gente vai fazer um degradê, criar uma marca fácil de se tirar. Muitas vezes a pessoa pega a máquina de acabamento e vai lá e faz uma linha, apertando a máquina, criando uma linha, e depois para a pessoa limpar e apagar essa linha, ela tem muita dificuldade. Então, para que a gente criar uma marca difícil de se tirar? Não teria necessidade disso, né? Então, a dica que eu passo aqui é você trabalhar com uma máquina de corte, uma altura meia, e fazer a marcação dessa forma, porque depois é muito mais fácil de se limpar essa marcação. Então, vamos lá. Então eu trabalhando aqui criando a marcação com a 0,6, eu subo até a segunda linha de curvatura. Que daqui para baixo a gente vai vir com a 0 baixa e com a máquina de acabamento. Agora
Daqui para baixo, eu vou trabalhar com a zero baixa, só para tirar os excessos, mas não vou alcançar a linha que eu marquei, porque ali eu fiz a marcação com ela meia. Então um pouquinho mais para baixo, a zero baixa, limpando mais para baixo. Aí. Então aqui eu fiz a linha de marcação, eu sei que daqui para baixo é a zero, e eu tenho esse espaço aqui para trabalhar uma sombra para a gente trazer o degradê. Então como eu fiz preparação da aresta com a máquina 2, a máquina mais próxima da 2 é a 1,5. Agora que eu vou me aproximar da 2, eu vou colocar a 1,5 alta. Sempre que tem uma linha de transição entre um pente e outro, eu tenho que trabalhar com ela alta, para que a gente não deixe marcação. É importante a gente sempre lembrar que a máquina tem que subir reta. O movimento é muito importante. A mais próxima da 1,5 baixa é a 1 alta. Aí. Baixa para tirar o excesso da marca. Aí. Próximo passo, a meio. A mais próxima da meio, da 1, é a meio alta. Essa marcação que ficou aqui é aquela 0,6 que eu fiz a linha de marcação. Ela vai sumir agora, por quê? Porque a mais próxima dela seria a meio baixa. Então, para tirar a marcação, eu uso a meio baixa. Para me aproximar da máquina 1, é a meio alta. Então, eu vou trabalhar com a meio baixa na marca e com a meio alta aqui. E essa marcação vai sair. Zero alta. Então vamos lá. Aqui a gente consegue perceber que ficou uma linha de marcação um pouco mais escura. Então para eu poder fazer o polimento e tirar essa marca aqui, eu tenho que trabalhar com a máquina mais próxima que eu usei aqui em cima, que seria a 1,5. Né? Eu usei a 2, então vai ser a 1,5 alta. E eu sutilmente, isso é um segredo muito importante, eu tenho que estar passando a mão sem estar apertando. Tá? Então eu tenho que estar passando a mão de leve, trazendo ela em movimento C, fazendo aquele movimento curto, retirando da cabeça, trabalhando só com as costas da máquina. Não é com bico, não é de canto, é com as costas da máquina. Então seria esse movimento aqui, ó. Tá? Ó, vou trazer aqui para a câmera. Ó. Esse movimento aqui. Deu? Alta.
Aí. Eu vou repetir todo esse processo em todo este contorno. Estou me aproximando da máquina 3. A mais próxima da máquina 3 é a 2 alta. Essa parte da troca de pente seria a transição. Às vezes fica a marcação porque a pessoa não coloca o pente alto, trabalha muito com a máquina baixa. Então, se a gente trabalha com a máquina baixa, a gente acaba invadindo o espaço da outra máquina. E isso faz com que a gente traga uma marcação no corte. E a maioria das pessoas que procuram um degradê, elas não querem marcação, né? Elas querem um degradê limpo. Então a gente chama aquele degradê sombreado, né? Sem marca. Então, quanto mais eu subo com a minha mão me aproximando dos números maiores, eu tenho que lembrar que ela tem que estar alta. Quanto mais eu desço me aproximando dos números menores, ela tem que estar, né, baixa. Que daí eu vou estar limpando e tirando os excessos. Então agora eu estou descendo aqui, não estou subindo tanto e estou preparando para eu poder usar a próxima máquina, que seria a 1,5. Aí. Próxima máquina, depois da 2 baixo, é a 1,5 alta. Estou me aproximando da marcação de baixo, preparando para a máquina número 1. Pode perceber que o movimento é aquele movimento C. Esse movimento ele é muito importante, tá? Mas muito importante. Se a gente não trabalhar com esse movimento, a gente acaba criando buracos e marcações. Então, sempre que a gente está se aproximando do próximo número, sempre o movimento tirando, limpando. Isso é importante demais. Tá. Próxima máquina, depois da 1,5. A máquina 1 alta, me aproximando da 1,5. Vou colocar ela meio baixa, limpando o máximo que eu posso dessa linha de marcação. Vou me aproximar da 1, vou colocar ela alta, que é a transição. E por fim, a 0 para tirar aquela marquinha que eu fiz no comecinho.
Aí. Eu só vou dar uma polidinha nessa região aqui com a zero alta. Troquei de máquina porque a outra estava um pouquinho quente. Então, só para a gente poder tirar bem a marcação com a zero alta. Aí. Então vamos lá, agora a gente repete todo o contexto desse lado aqui. Mais próxima da 2 baixa a 1,5 alta. A mais próxima da 1,5 baixa a 1 alta. Aí. Lembrando que em transição de um pente com o outro, a máquina tem que ser alta. E o movimento é importantíssimo. Aquele movimento C, limpando. Aí. Vamos para o pente meio baixo para tirar a marcação, se aproximando da 1,5 alta. Então vamos tirar a marcação com a meio baixa. Se aproximar da 1 com a meio alta, fazendo o movimento C, limpando. Agora, zero alta. É sempre bom a gente trabalhar com numeração alta para poder fazer limpeza. A gente não invade o espaço da outra máquina. Então, quando a gente vê que tem uma marcação e a gente precisa limpar, sempre arrisque nela alta, que você evita criar um buraco em cima da máquina que você cortou. Aí você consegue ganhar tempo, porque esse trabalho aqui ele já costuma trazer bastante mão de obra, né? Então é bom a gente estar respeitando sempre transição com numeração alta, senão a gente acaba invadindo o espaço da outra máquina. Aí. Aí, fechou. 1,5, vamos lá, parte de trás. Mais próxima da 1,5 baixa a 1 alta. E assim vai. A gente vai trabalhando com graduação. Então comecei com o pente 3 lá em cima e eu vou descendo, me aproximando da 0. Então cada trocação de pente eu tenho que respeitar
essa transição trabalhando com ela alta e baixa, para eu poder conseguir encaixar um pente no outro sem que eu invada o espaço da outra máquina. Aí eu consigo trazer uma graduação com um sombreado bem limpo, sem marcação no corte. Meio baixa. Então, o degradê ele é um corte bem old school e ele vem sendo utilizado hoje, nossa, posso dizer que é o corte da moda, né? Todo mundo tá usando o degradê. Aí tem o sombreado, né? Que seria os degradês sem marcas, sem marcação, que é o degradê americano, que foi desenvolvido no presidiário, acredite se quiser. Os presos que desenvolveram o degradê sem marca. Aí vem aqueles taper fade que a galera faz na nuca, na costeleta. Isso é muito interessante. É a cultura do corte, né? Até mesmo nós que somos barbeiros, pouquíssimos sabem que a gente era antes cirurgiões, dentistas. Então isso também faz parte da nossa cultura. Então tem bastante história aí. Na apostila ali eu gosto de estar passando sempre para os alunos toda essa informação que eu acho que é válida a gente saber, né, que faz parte de todo o contexto. É muito massa isso. Aí. Agora a gente vai vir com a máquina zero, trabalhando na primeira linha de curvatura para tirar esse excesso e trazer o degradê um pouquinho mais limpo, mais branco, né, vindo da parte de baixo. Aí. Aqui, ó. Aí. A shaver. Olha, gente, a shaver tem um segredo muito importante, tá? Shaver, quando a gente quer fazer uma limpeza legal, a gente sempre corta contra o fio, de baixo para cima. Mas quando a gente se aproxima da máquina zero, que a gente não quer a marcação, a gente não pode fazer esse movimento, porque a gente vai marcar e não vai conseguir tirar. Então é muito importante, quando ela se aproxima da máquina zero, que foi de acabamento que eu utilizei, a gente faz a favor do crescimento de cima para baixo e sutilmente com a maquininha. Assim, ó, sem apertar. Eu vi que limpou aquela linha de marcação da máquina de acabamento, aquele excesso, aquela sujeirinha que sobra. Aí a gente vem de baixo para cima lá do comecinho, que é onde a gente quer que fique branco mesmo, tá? Então a gente daí consegue fazer uma limpeza sem marcar, tá? Agora eu vou lá do outro lado. Olha lá, então aqui, ó, tirando a marcação da zero, fazendo a favor do crescimento de cima para baixo, de cima para baixo. Aí depois de baixo para cima lá no comecinho, no contorninho do cabelo. Aí, gente, isso aqui é muito natural acontecer, porque com todo profissional, na hora que a gente está trabalhando no dia a dia, a gente consegue ver que a gente enxerga que fica uma marcação. É simples, isso aqui é uma coisa que vai sempre estar acontecendo no decorrer do trabalho. Então essa marcação que fica aqui, é claro que a gente vai conseguir tirar com a máquina mais próxima que está aparentando. Só que não pode ser a zero baixa, tem que ser a 0,6 ou a zero alta, senão vai criar outra marca. Aqui tem uma marquinha e ela vai sair agora
de uma forma bem simples. Zero alta. Aí. Pronto. Resolvido. Mais uma vez, né? Sempre fica uma sujeirinha, a gente vai lá e tira. Pronto. Agora eu gosto de estar tirando esse excesso aqui, ó. Tem bastante gente que trabalha com pente, né? Fazendo overcomb. Aí tem overclip, que é com a tesoura. Eu gosto de fazer freehand, que seria mão livre. Então eu vou fazer o quê? Vou dar uma polidinha nessa parte aqui da aresta, para a gente poder deixar ela bem reta, bem alinhada com a lateral. Isso aqui, se o cliente der um espirro, você tem que tirar a mão. Mas olha, por que eu gosto de usar essa técnica de freehand, gente? Ela para mim é a melhor porque ela deixa o cabelo no seu estado natural. Então quando eu coloco o pente, desloco e corto e solto, querendo ou não em casa, quando o cliente vai arrumar o seu cabelo, ele acaba ainda vendo que tem alguma coisa incomodando, um volume ou algo espetando. Aqui não, aqui eu deixo ele no caimento natural, eu não uso nada para deslocar a mecha e corto no seu caimento natural. Então essa é a diferença, que depois o cliente em casa, lá no banheiro, naquela parede branca, ele vai olhar e vai ver que não tem nada atrapalhando, o cabelo dele vai estar retinho. Então é por isso que eu gosto dessa técnica, apesar dela ser uma das mais difíceis, né, de utilizar o freehand, mas tem um motivo de eu estar utilizando ela aqui agora, exatamente por isso. Aí, agora tá alinhadinho, né? Repetindo aqui, não uso overcomb, não uso overclip, que seria com a tesoura, porque quando eu ponho o pente eu desloco a mecha, ela sai do seu caimento natural e em casa o cliente se incomoda. Então eu prefiro pentear, deixar ele natural e vir tirando com caimento natural. Esse é o principal motivo de eu utilizar o freehand. E isso faz diferença. Perfeito, aqui deu. Alinhado. Agora eu vou para a parte de trás. Tá, até falei para o meu cliente colocar o óculos agora, que essa parte aqui é muito importante. Isso é um grande detalhe aqui, né? O detalhe faz a diferença. Olha, Guilherme, no caso aqui, o seu cabelo, como a gente estava, né, recapitulando lá o começo, a parte de cima a gente está tendo que deixar crescer, né, para a gente conseguir ter o quê? Aquele cabelo que você consiga pentear sem aquele excesso de pomada, né? E você consiga seguir o formato do penteado que você gosta. Porque você disse para mim agora há pouco que você quando corta, ele arrepia muito e depois que ele cresce, que ele começa a se ajeitar. Só que daí a lateral já tá enorme do jeito que você não gosta, daí você vai lá e corta de novo e bagunça tudo de novo. Tá, então assim, a gente consegue fazer o quê? Fazer a lateral da forma que você gosta, segurar um comprimento maior em cima, tá? Então aqui, como a gente está fazendo agora uma manutenção e daqui a 1 mês e meio a gente vai conseguir chegar no comprimento ideal para que você não precise usar tanta pomada para esse cabelo parar do jeito que você gosta, eu só vou fazer o encaixe dessas pontinhas aqui com a aresta, que é exatamente só isso que tem para cortar. Porque se eu cortar mais do que isso, ele vai continuar arrepiando e eu preciso ter mais comprimento, tá? Então vamos lá, vou pentear ele todo pro lado. A única ponta que está sobrando aqui, somente essa pontinha aqui. Olha lá, estou fazendo um encaixe que seria, vamos separar para todo mundo entender bem, a parte do corner com a aresta. Esse é o encaixe. Então ele é um cabelo que veio curto para mim, para a gente poder trabalhar a parte de cima e deixar com o formato e penteado que o cliente quer. Então assim,
O resultado final dele perfeito eu vou trazer para vocês no segundo corte que ele fizer, no terceiro corte que ele fizer depois desse aqui. Daí a gente vai trazer esse cabelo 100% pronto para nós. Aí, fechou, porque ó, toda essa região tem que crescer, tá vendo? Tá tudo espetando aqui, ó. Isso aqui tem que ter comprimento para ter caimento, chegar até aqui. E aí ele não vai mais arrepiar. Essa parte aqui eu nem cortei. Então, acabei de terminar o corte do cliente. É muito bom a gente estar vendo o que se precisa e oferecer como um agrado. Então, aqui no caso eu cortei o cabelo, mas eu vejo que ele precisa fazer a barba, então é interessante oferecer um agrado para o cliente. Acho que vocês gostam, né? Então não me custa uns 5 minutinhos a mais para que a gente consiga tirar essa marcação e dar um acabamento na barba para que ele saia com o cabelo e a barba apresentável. Vamos lá? Então aqui numerações baixas, máquina 1,5, máquina meio, a gente tira a marcação, é coisa fácil. A gente tira primeiro, uma dica, da parte da orelha para cima ao contra, da parte da orelha um dedo para baixo a favor, vou trocar o pente, pente meio, alto. Agora da parte do meio da orelha, sempre usando alguma base para eu poder saber a altura para fazer igual do outro lado. Então eu tô vindo pela orelha, né? Agora o meio da orelha, meio alta no contra. Lá na pontinha com ela 0. E agora 0 alta só na marquinha. Ah, mas a marquinha não saiu? 0 baixa, só na marquinha. Tirei aquela marcação, agora eu vou com a máquina de acabamento limpando o restante. Então agora o cliente está com o serviço pronto, a gente levou 5 minutinhos para que a gente possa deixar ele com a barba apresentável, né? Cabelo e barba bem feito. E aproveitando a deixa, o próximo curso que eu vou trazer para vocês, um assunto mais específico, mais intenso na parte de barba. Agora, trazendo a parte do cabelo, o que eu quero oferecer é praticidade para o cliente conseguir arrumar o seu cabelo em casa. Então aqui o que eu fiz hoje? Fiz um degradê com formato geométrico bem quadrado, porém a parte de cima a gente trabalhou pouco, né? Então a gente está usando aqui ainda bastante pomada com uma fixação 10 para que pare o penteado. Então o que eu quero oferecer para ele é praticidade. Então no próximo corte que a gente vai trazer para vocês é simplesmente secando com um secador, o cabelo parar com esse penteado aqui sem finalizador nenhum.